de Allan Kardec no horário habitual das nossas palestras. Hoje com a presença do Hamilton, um amigo de longa data aí, que vai nos trazer o tema Psicologia do Espiritismo, né? Antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título: No Serviço Cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aos companheiros do Espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregam, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. A gente tem falado muito disso ultimamente, principalmente durante a pandemia aí, dessa crise que nós estamos vivendo, que afeta inclusive o estado psicológico de todo mundo, a necessidade de que a gente se fortaleça na nossa fé. Ele não vai gostar não, mas eu vou falar, porque quando eu cheguei aqui eu me emocionei muito de encontrar o Felipe aqui, né? Porque nós sabemos que há um mês e pouco a mãezinha dele desencarnou, ontem a irmã. O Felipe está aqui filmando, né? Então isso para mim foi realmente muito emocionante quando eu cheguei ali. Eu não acreditei, falei com a Altamina, daí não dá para acreditar. Mas isso é uma demonstração da fé que esse menino tem, da responsabilidade que ele tem com a doutrina espírita, que é isso que a página nos fala, no serviço cristão, né? Que a gente realmente tem que estar amparado, fortalecido naquilo que nós aprendemos com Jesus e naquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então, para mim, eu até dizia para ele é um exemplo para nós, esse aspecto de fé, de crença daquilo que ele estudou a vida inteira aqui dentro do centro, é um jovem ainda, que ele aprendeu e que ele está colocando em prática, que ele está conseguindo vivenciar, apesar da dor, que eu sei que ele está sentindo, porque nós amigos sentimos, imagina ele está aqui, né? E que isso realmente sirva de exemplo para todos nós. Respeitando a opinião daqueles que, nesse momento, estão preferindo se ausentar dos trabalhos, de tudo, isso vai da cabeça de cada um, nós sabemos que essa pandemia é cruel, tanto é que ela está ceifando vidas muito próximas de nós. Talvez lá no início a gente nem se importasse muito, né? Porque a gente estava ouvindo lá em São Paulo, lá no Rio, aqui em Volta Redonda, 1 ou 2, mas agora ela está se avizinhando de todos nós. Mas tudo isso era previsto. Nós, como espíritas, sabemos disso, que a gente ia viver mais essa pandemia, como a humanidade já passou por tantas outras, necessárias ao crescimento e à evolução do planeta. E as pessoas estão desencarnando, não estão desencarnando por acaso, estão desencarnando porque já cumpriram a sua tarefa, já cumpriram a sua missão, na sua grande maioria. E escolheram ainda no mundo espiritual passar por isso. E a nós, aqui que ficamos, familiares, parentes, amigos, cabe essa fortaleza que esse jovem aqui está tendo. Parabéns, amigo. Então a gente quer abrir essa primeira parte, antes de passar a palavra para o Hamilton, rezando a oração que foi formulada em homenagem a Maria, mãe de Jesus. Consequentemente, eu costumo dizer, já que somos todos irmãos de Jesus,
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que os nossos amigos espirituais, que os mentores da casa, mentor do nosso irmão Hamilton, intua nessa manhã de domingo, para aquilo que ele vai nos trazer, fruto do seu estudo, da sua preparação, para o engrandecimento de todos nós. Muita paz a todos. Com a palavra do Senhor. Muito bom dia, paz para todos. Nunca a doutrina espírita fez tanta falta nas pessoas. Temos recebido notícias muito tristes e, ao mesmo tempo, outras notícias mais trágicas ainda. Ontem eu recebi uma notícia da minha cidade, de Itaperuna, que houve um suicídio de uma conhecida. E eu até comentei com o Robinson: ah, meu Deus, quem dera se ela tivesse tido uma orientaçãozinha em direção da doutrina espírita, uma noção, pequenina noção do estado de uma pessoa que tira a própria vida após a vida aqui na Terra. Evelina Serpa, residente em São Paulo, estava acometida de um tumor na suprarrenal, ou seja, na parte superior do rim, e foi diagnosticado esse tumor. Consequentemente, ela teria que passar por uma cirurgia seríssima. Foi passar uns dias na estância de Poços de Caldas, e lá, por coincidências na vida, essas coincidências entre aspas, ela conheceu o Ernesto Fantini, que também estava com a mesma doença, com o mesmo problema. Muita coincidência. E os dois lá se conheceram, todos os dois com suas respectivas famílias em São Paulo, mas lá numa clínica, e se restabelecendo o seu estado já de desgaste físico, porque ela tinha tonturas, dores no peito, as veias se dilatavam, o coração descompassado, tudo isso conduzindo o seu pensamento para uma eventual morte. E a coisa fica muito séria. Psicologicamente, a pessoa fica arrasada, porque sabe que está sendo conduzida para o túmulo e cheia de dúvidas. Daí a gente dizer: ora, nunca fez tanta falta a doutrina espírita. Conheceram os dois, foram submetidos ao mesmo tipo de cirurgia e, coincidentemente, na mesma semana, desencarnaram e se reencontraram numa clínica, numa cidade no plano espiritual, àquela altura de São Paulo ali, no estado de São Paulo, cerca de 100 mil habitantes. Mas na clínica eles não sabiam que estavam desencarnados, sentindo falta de seus parentes, da família, e todos que estavam internados, ninguém sabia onde é que era o local, por que estavam internados e o estado deles. Só sentiam que era diferente o estado. A respiração era mais leve, o corpo era mais leve quando ficaram. Eles se levantaram da cama, se sentiram mais leves. Os pensamentos fluíam com uma facilidade muito grande. Ficaram bastante desconfiados e começaram a conversar com as pessoas que já estavam internadas há cerca de um mês, 2 meses,
E as pessoas dizendo, né, que era uma disciplina muito grande, e foram conduzidas a uma espécie de psicólogo, que foi revelando para eles, né, aos poucos, que eles estavam no plano espiritual, mas com muito cuidado, com uma psicologia diferente. Por isso que estamos nos propondo a trazer esse assunto, que eu acredito que aqui em Volta Redonda eu não vi esse tipo de assunto. Você se lembra de alguém ter falado sobre a psicologia do espiritismo? Embora tenhamos vários psicólogos oradores, então eu que não sou psicólogo, não tenho nada a ver com a psicologia, mas gosto de ler sobre psicologia há muitos anos. E a doutrina espírita nos conduz a isso. Então, isso que a gente está querendo mostrar com esse objetivo, que é como a doutrina espírita contribui com argumentações lógicas para o enriquecimento das análises terapêuticas, bem como suas conclusões existentes em nosso planeta. Ora, nós temos que, primeiro, na introdução, nós falamos do caso da Evelina Serpa e do Ernesto Fantini, que está no livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Logo nos primeiros capítulos, eles lá fazendo uma espécie de análise psicológica. Preparação para então começar a se adaptarem à cidade, no plano espiritual que eles estavam colocados. E diferente da cidade do nosso lar, quer dizer, cada um tem seus aspectos, cada um tem as suas configurações, cada cidade, cada plano espiritual. A gente se lembra de que André Luiz, no livro Nosso Lar, na psicografia do mesmo querido Francisco Cândido Xavier, ele narra uma caminhada de 8 anos no umbral, sentindo todas as sensações físicas, todas as necessidades e as dores no local em que ele foi operado, sofreu cirurgia, que ele morreu por câncer no intestino, além de sífilis. Está lá, escrito no livro Nosso Lar. Muita gente se esquece. Só reler, ou estudar, ou reestudar. E ele estava ainda todo avariado, espírito, 8 anos. A Evelina Serpa e o Ernesto Fantini já acordaram no hospital, tudo muito light, sendo assistidos por médicos no plano espiritual, psicólogo. Bem diferente, não é? Por quê? A doutrina espírita ensina que nós estamos em diferentes faixas vibratórias. Aqui nós estamos no mesmo local, num centro espírita, numa casa espírita, mas nosso interior, nossa maneira de pensar, as nossas emissões mentais, ela depende do nosso nível espiritual, da nossa vivência de séculos ou milênios. Cada um está, portanto, numa faixa vibratória. Por isso que quando desencarnamos, eu vou para o nosso lar, vou para um lugar, vou passar por isso, por aquilo. A gente não sabe. Nós podemos imaginar pela forma que nós pensamos, pelos pensamentos que nós emitimos. Eu já disse aqui, numa palestra, que nós emitimos cerca de uma média de 60 mil pensamentos por dia. E esses tipos de ondas mentais são dependentes do nosso nível espiritual, o que nós emitimos. Somos o que pensamos. Somos o que pensamos.
Dessa forma, a gente analisa a psicologia terrena e complementa com a psicologia espiritual, graças à doutrina espírita. Esse filme, Gênio Indomável, de Gus Van Sant, os atores Matt Damon e Robin Williams, eu não sei se vocês viram isso. Alguém viu? Viu? O nosso irmão lá atrás viu o filme. Você também viu, Robin? Pois bem, o Matt Damon interpreta um jovem rebelde na escola, mas de uma inteligência fabulosíssima. E o professor passa lá uma questão, deixa um quadro, talvez de propósito, e o próprio professor conhecia uma solução. Mas a solução que esse rapaz, que era considerado ali um dos alunos mais fracos talvez, foi impressionante, ele não conhecia. O professor não conhecia a solução que ele deu. Ele deixou no quadro lá, o professor passou, olhou para o quadro, voltou, examinou e ficou impressionado, queria saber quem é que fez aquilo. Só que ele não falava, ele era muito problemático com relação a isso. Ele tinha problemas de relacionamento. Aí teria que se examinar a vida pregressa dele, assim, de pregressa que eu digo, na terrena ainda, assim, dos anos que se passaram, da infância, como ele foi educado, em que meio que ele viveu. Isso é o que a psicologia faz. Psicologia terrena. Mas a doutrina espírita vai além. Espírito muito evoluído. Intelectualmente, a gente tem que separar sempre a evolução intelectual da moral, que são campos de evolução diferentes. O ideal é a gente evoluir nos dois campos, mas só que nós deixamos a moral para trás um pouco e evoluímos muito intelectualmente, ficamos defasados e acabamos utilizando de maneira equivocada a inteligência para o mal. Mas tendo o moral evoluído, a gente vai aprender a usar a inteligência para o bem. Então esses campos de evolução são fundamentais, são as asas da sabedoria e do amor. Existe um filme chamado Sense and Sensibility, seria razão e sentimento. Muito bom o filme lá, excelente. Ou seja, você fica entre a razão, a inteligência e o sentimento, que é o amor. Então nós precisamos então desses conceitos para nós chegarmos a conclusões do estado mental de cada um, a fim de que possamos ajudá-los. Isso constitui a psicologia. Tá? As nossas referências bibliográficas, a obra de Kardec, óbvio, tem que ter a obra de André Luiz, através de Francisco Xavier e Valdo Vieira, e a série psicológica de Joana de Anjos, que a gente, eu gostaria inclusive de estudar em grupo, lá no André Luiz tem estudo em grupo, mas eu não tive essa oportunidade e estudo sozinho. Um dia a gente vai estudar juntos. Essa série é maravilhosa. Espiritismo, então. Olha só, nós podemos, se eu pegar um livro dos Espíritos aqui, ele está servindo de apoio técnico para o Robinson. O Robinson encontrou, o Robinson ou foi o Felipe? Essa solução maravilhosa aqui. Os livros estão ajudando a equilibrar o microfone. Então, fantástica a solução brasileira. Muito bom. Gente, quando nós abrimos o livro dos Espíritos, então,
Dá para ver? Dá. Abrimos o Livro dos Espíritos aqui, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Mas em cima, nós chamamos de no frontispício, está escrito filosofia espiritualista. Filosofia espiritualista. Isso é o que é a doutrina. Aí você, eu tenho jovens que me perguntam às vezes, o espiritismo é uma religião? Simples assim? Não. Não é uma religião. Ele é uma ciência? Não é uma ciência. Mas é então o que? É uma filosofia espiritualista que contém ciência e religião. Mas é um tripé, ciência, filosofia e religião. Está aqui. Filosofia espiritualista. Os outros dois são complementos. Contém religião? Contém ciência, sim. São os apoios. Mas é uma filosofia espiritualista que se baseia na teoria do causa e efeito, que acaba sendo prática, que se baseia na reencarnação, que é a demonstração de causa e efeito, no livre-arbítrio do espírito, no aperfeiçoamento constante do espírito. Basta ele querer, depende do seu livre-arbítrio. Se ele quiser se aperfeiçoar, ele tem livre-arbítrio para isso. Enfim, e se baseia, olha a psicologia aí. Nós nos perguntamos sempre: quem sou? De onde venho? Para onde vou? Eu tenho um amigo que eu falei uma vez com ele, o pessoal me acha chato com os meus questionamentos. Mas é o suficiente perguntar quem eu sou, de onde venho, para onde eu vou. Eu perguntei assim: eu gostaria de saber, fulano, por que eu sou eu? Ele falou assim: mas você é muito chato. Você é você porque você é muito chato. Eu falei: gente, por que eu sou eu? Eu poderia ser outro espírito, outra pessoa. Então é mais uma pergunta. Isso é psicológico. O que o filósofo faz? Ele pensa, pergunta e tenta chegar a conclusões e observar os comportamentos. Isso é filosofia. Consequentemente, a psicologia, ela nasce da filosofia. A psicologia, a definição: psicologia, terreno, ciência que trata dos estados e processos mentais. Estados e processos da mente, do comportamento do ser humano e de suas interações com o meio ambiente físico e social. Não é só com o meio social. Tem gente que vive sozinho, conversa com o pó, conversa com as paredes, conversa com os insetos, com a planta. Meio físico e social. Essa é a definição da psicologia. Nós perguntamos: por que eu sou diferente? Quero saber. Por que estou assim? Me senti esquisito, estranho. Por que não gosto de mim mesmo? Tem gente que não gosta de si próprio. Por que não gosto de minha família? Por que não sou feliz? Por que não consigo atingir meus objetivos? Sou um perdedor. Sou inferior, etc. Tem mais algum questionamento que vocês queiram acrescentar?
Eu acho que aqui é tudo que os psicólogos escutam. Por que os psicólogos escutam? Porque às vezes os pais não querem escutar os irmãos, os amigos, que a pessoa está sentindo. É difícil. Porque sou diferente. Isso que é o mais. Quando a gente trata dos problemas existentes de homossexualismo, etc., coisa assim, esses problemas sérios que cada um tem, né? Ele é considerado diferente na sociedade, mas sempre houve. Começa a história só lemos a história dos eunucos na Grécia, na Roma antiga, né? E por que sou diferente? A primeira pergunta. Tem um conhecido meu lá da cidade que eu citei, Itaperuna, que teve um dia que ele chegou à conclusão, falou assim, olha, não tem, eu sou homossexual, mas meus pais não sabem, quer dizer, não sabem não querem admitir, só isso. E não querem conversar sobre isso. O psicólogo deve ter falado para ele. Ele falou assim, eu gostaria que você, fulano, psicólogo, contasse para eles. Vocês verem como que é difícil? Essa mesma pessoa que chegou nesse ponto, me conhece e perguntou para mim, sabe que eu sou espírita, que divulga a doutrina, e perguntou para mim, como que é isso? O que acontece? E eu expliquei para ele, conforme a gente vai mostrar aqui. E ele aceitou numa boa. Agora, como que está a cabeça dele hoje, eu não sei. A gente não tem contato. Ainda dentro da psicologia, são tratados, né, pelos psicólogos, os vícios materiais, físicos e psíquicos, né, a potencialidade de cada um, até o que você é capaz, o que você não é capaz. Os complexos são de inferioridade, muito isso. Complexos de culpa, de Édipo e de Eletra. O que é isso? Só para lembrar, para quem não sabe, são duas peças de teatro escritas por Sófocles, grande sábio, escritor, pensador, filósofo grego da antiguidade. Ele escreveu o Complexo de Édipo, inclusive gerou até uma novela aí na Globo, com a Vera Fischer, em que ela fez o papel de mãe do Édipo, a Jocasta. E foi uma previsão de que o Édipo, quer dizer, nasceu e foi jogado nas montanhas lá e foi recolhido por uma cidade vizinha, e houve uma previsão de que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Foi o que aconteceu. Quando ele foi na cidade de Tebas, ele matou o pai dele, sem saber que era o pai, e casou-se com a mãe, porque se apaixonou pela mãe dele. E a mãe por ele. Daí surgiu esse complexo de Édipo. Toda vez que tem um menino que é apaixonado pela mãe, assim, quer dizer, ele tem fixação mental pela mãe, não quer nem que o pai chegue perto, tem ciúme da mãe, tem isso aqui. Isso aí é enquadrado pela psicologia terrena como um complexo de Édipo. No caso da Eletra, a Eletra tinha adoração pelo pai, a mãe traiu o pai e ela intuiu, inspirou e conduziu o irmão para matar o amante da mãe e a mãe também para se vingar do pai, para vingar o pai, melhor dizendo, vingar-se da mãe. Então ficou como complexo de Eletra a menina que tem fixação pelo pai, rejeita a mãe, que é tratado na psicologia.
Você, além dos complexos de inferioridade, de culpa, de ética, de elétrica, você tem outros também, né? Outros complexos, etc. Os traumas. Quem que não tem os traumas, sejam pequenos ou grandes? Há uma variedade muito grande, uma gama extensa de traumas que a gente tem durante a vida. Por exemplo, eu contei o choque aqui que eu tive com a pessoa que suicidou-se com uma tesoura no coração, agora esses dias, na minha cidade, e isso traz um trauma enorme para a família, para os amigos. Eu fiquei traumatizado com a notícia. Mas até onde vai ser? O trauma maior é quem está vivendo isso, quem está presente, quem está sentindo, quem é mais chegado. Cada um tem os seus traumas, ou seja, estou falando da intensidade do trauma. Ou seja, é uma variação grande também. A autodepreciação. Tem gente que fala, eu não consigo fazer isso. Não consegue porque não quer tentar, não tem iniciativa ou não está sendo também motivado para isso. Tudo que vai fazer, acha que na escola, no colégio, tudo, aquelas corridinhas, aí eu não consigo vencer essa corrida, não consigo. Bom, isso é autodepreciação, que tem que ser tratada. Todos nós somos capazes de conseguir algo. Mas eu gostaria de jogar futebol com o Cristiano Ronaldo. Aí outra história. É questão de talentos e tudo, e habilidades que foram desenvolvidas. Aí que entra a doutrina espírita para explicar. Essas coisas a gente não consegue numa vida. Desenvolvimento de certas habilidades, da nossa intelectualidade, da nossa capacidade, a gente vai, digamos assim, como se fosse uma poupança, né? Que a gente vai juntando, um dia a gente vai ter de sobra muita coisa. Espiritualmente, consequentemente, nós vamos mostrar isso através das encarnações. Mas a autodepreciação, ela costuma cada vez mais deixar a pessoa com um complexo, vai até no complexo de inferioridade. Então está atrelado aqui. A autodestruição, conforme o caso que eu citei agora, o suicídio. Das pessoas que costumam se arranharem, se agredirem. É complicado essa autodestruição. A ideia de autodestruição, ela vem principalmente de espíritos. A doutrina espírita entra com a sua explicação, entra com a sua psicologia e com suas revelações, de que o espírito que comete um suicídio hoje, a prova maior para ele da próxima reencarnação vai ser a tentação do suicídio. Olha, se você pensa nisso, é porque você já fez isso alguma vez no passado. Imagine então um psicólogo espírita, como que ele é ajudado e como que ele pode ajudar com algo mais. O tratamento pode ser muito além do normal. E tem que ver também qual a linha que o psicólogo escolheu. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Problemas de comportamento. A gente vê os comportamentos aí, traz o caso do menino, do personagem do Matt Damon no filme, né? Eu citei, é um comportamento dele, diferente, mas inteligentíssimo também. A primeira oportunidade que apareceu, ele mostrou a inteligência dele. Mas o psicólogo, que foi vivido pelo Robbie Williams, que já até desencarnou por coincidência, a gente falou de suicídio, ele suicidou-se, né, o Robbie Williams, a pena, esse excelente ator, ele
o personagem, que é o psicólogo, usa de uma psicologia bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? O filme mostra. Ele consegue, então, tratar o rapaz de uma maneira que transformou o rapaz totalmente. O rapaz se soltou. Gênio indomável. Quer dizer, ele foi domado pelo psicólogo, digamos, né? O filme Gênio indomável. Muito bom filme, eu recomendo para todos. Quem gosta de psicologia, é interessantíssimo. Dificuldades de adaptação ao meio. Isso aqui tem muito. A timidez, falta de iniciativa, a falta de comunicabilidade, que tem que ser desenvolvido. E a pessoa fica com dificuldade de se adaptar ao meio que está vivendo. Até o espírito, quando vem reencarnar, né, ele tem a adaptação dele, né, antes da reencarnação, na família, tudo. Depois ele se sente deslocado uns bons anos, depois de 7 anos complementa essa reencarnação e vai se adaptando, ele fica assim. A minha filha do meio, ela ficava sempre se escondendo atrás de mim, aniversário, agarrada na minha calça, pode ser um complexo de Electra, né? E ficava com uma timidez danada, tentando se adaptar ao meio que ela chegava lá, dentro de casa era muito calada, tímida. Depois, com o tempo, né, foi se adaptando. Né? É interessantíssimo isso. Aqui nós entramos então na obra de André Luiz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Homem Integral. E olha como que é atual isso. O ser humano nos dias de hoje, ela fala muito disso no livro, os padrões comportamentais de massificação, modismo, desequilíbrio de comportamentos extravagantes. Como que a gente tem isso, né? Tudo isso aqui, ó. O ser humano hoje, padrões comportamentais de massificação, quer dizer, veio a massa, o modismo, que tem muito disso, e esse desequilíbrio de comportamentos extravagantes. A gente ri muito de determinados comportamentos que tem aí, que são extravagantes, mas é tudo para quê? Para chamar a atenção. O ser humano tem, de uma maneira, um grande percentual da humanidade tem uma necessidade muito grande de chamar a atenção, de ser destaque. Por quê? No fundo é carência afetiva. Tem que ser examinado não só até do nascimento, da infância, mas também a gente tem que fazer uma regressão. Aí a Joana de Ângeles analisa aí no Homem Integral a postura competitiva, agressiva e repressora de certas pessoas. Tem isso? Quase não tem. Postura competitiva, o que mais existe, gente? Competição, agressividade, essa atitude repressora que nós temos por aí, a violência com atitudes perversas, com requintes de maldade, tudo isso aí é psicológico, isso precisa ser tratado. Os mecanismos de proteção emocional que levam olha só, mecanismo de proteção emocional, quer dizer, nós sentimos necessidade de nos proteger de uma forma ou de outra. Isso leva a certa acomodação, ou à agressão, ou ao medo, e a busca pela sobrevivência. Isso nós estamos falando aqui, o homem nos dias de hoje, comportamentos em massa, etc. E o comportamento extravagante. O receio de ser consumido, esmagado pela massa crescente, ou pelo desespero. Não é? Hoje em dia, então, nessa fase, a gente vive com medo, a gente vive pressionado.
Parece que qualquer coisinha que acontece há um rebuliço, uma correria, uma loucura. Perde-se o idealismo, nos levando à ansiedade. E a ansiedade é terrível para o espírito. A ansiedade nos conduz à depressão. A ansiedade nos conduz a agressões também. Nos conduz a mudanças comportamentais. A ansiedade nos conduz a precipícios comportamentais. Ainda no homem integral, a Joana de Anjos nos pergunta: olha, sucesso social, qual é a busca? Vender imagens e ilusões breves. É isso, todo mundo quer aparecer, quer se destacar, quer ser importante, quer ser famoso, da noite para o dia. Nem que seja 10 minutos de fama. Ansiedade por ser bem visto e acatado no meio social. A inquietação para ser bem informado sobre temas sem profundidade de cada momento transtornam o equilíbrio emocional da criatura. Olha aí, ansiedade, a inquietação por estar bem informado. Olha o WhatsApp aí, ó, arrojando aos abismos da perda de identidade, a desestruturação emocional, a confusão de valores. Essa parafernália de informações que a gente tem, principalmente no celular, e a gente fica aflito, né? Recebe aqui, vai no grupo ali, tudo, todo mundo quer, e dura 10 minutos esse vídeo, o outro 13. As informações que estão recebendo, a televisão mostrando pra gente as informações. É uma loucura. É um tsunami de informações. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para a pandemia? A gente está vendo aí como é que o mundo está. Os governos, os povos, a nossa humanidade terrestre está preparada para esse tipo de coisa? O que vocês acham? Eu não acho que está. Não vejo preparação, pelo contrário, nós estamos muito despreparados, emocionalmente. Não é despreparados tecnicamente, nem cientificamente, porque até isso, né, foi pego de surpresa, porque os laboratórios também trabalhando com vacinas e tudo mais. Mas a parte emocional, a parte psicológica, nós estamos totalmente despreparados, nós estamos em pânico. Em pânico. Que coisa, que onda terrível é essa, dessa política atual dos últimos anos? Coisa horrorosa. Os vídeos, as fake news, um bombardeio de mentiras, de coisas assustadoras, de agressividades. Impressionante. E junta tudo isso, gente, olha aí. Transtorna o equilíbrio emocional da criatura. O índice de suicídio está aumentando muito, gente. Não é só por causa da pandemia, esse excesso de informações, essa coisa louca que está aí. Ah, você tem que isso, tem que fazer exercício, tem que ir para academia, tem que tomar remédio, toma aquilo, sua alimentação tem que ser assim. Gente, eu me alimento da mesma forma que eu me alimentava aos 10 anos de idade. Hoje, graças a Deus, estou com 73 anos, ele está começando aqui agora. Não tem que seguir nada, então aí essa receita daqui, receita dali, receita. Hamilton, qual a sua receita de estar conservado fisicamente? Graças a Deus. A gente não pode falar muito da gente mesmo, mas a gente tem que dar o testemunho. Qual o segredo? Não gosto de perder a noite de sono. Siga a doutrina espírita. Procuro minha leitura. Sadio, me alimento como me alimentava aos 10 anos de idade, minha mãe me ensinou e me alimentava com salada normal, tomate, alface, arroz, feijão, batata frita, essas coisas todas normais, comuns.
no dia a dia, feijão com arroz brasileiro. Aí é tanta informação que a gente recebe, né? Uma coisa impressionante, isso, aquilo e tal, vídeos e mais vídeos de gente que estuda, especializada e tudo mais. Passa tudo isso, eu continuo me alimentando da mesma forma. Agora, o povo está preparado para isso de uma maneira geral? Não, tem gente que segue tudo, muda, hoje muda. Não, falaram isso tudo, fazer o quê? Agora então, com essa pandemia, fazer o quê? Contra o vírus, contra isso, contra aquilo e tal. Faça isso, faça aquilo. Isso não pode. Esse remédio aqui não dá. Esse aqui não tem eficácia, o outro tem. Esse que faz tratamento antes não faz. Uma loucura de informações. Olha como está atual isso aqui da Joana Diante. Esse alerta. Aí. Inquietação para estar bem informado sobre temas sem profundidade de cada momento. Transforma o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda de identidade. Eu não sei mais o que fazer. Está perdendo a identidade já, não sabe. Não sei para onde vou, o que eu sou, o que eu vou, para onde eu vou, em que pensar, o que fazer. A desestruturação emocional, a pessoa fica desestruturada, a confusão de valores. Está havendo uma inversão de valores muito grande. Estão aplaudindo o crime, a violência, e vaiando o comportamento moral, a educação. A educação hoje é vaiada, a violência é aplaudida. Inversão de valores. É um absurdo isso. Meu Deus, eu rezo todo dia, oro pela doutrina espírita, que a doutrina espírita se propague, penetre nas mentes, se espalhe, se divulgue o mais rápido possível. A doutrina maravilhosa que transforma a gente e faz a gente enxergar longe. O momento dourado das ilusões, quer dizer, o momento dourado não é aqueles 10 minutos de fama ou meia hora, etc., conspira contra o próprio ser humano, criando uma geração do medo, uma sociedade sem destino. Gente, lembrando que é Joana de Ângeles transmitindo para nós. A irradiação do ódio, olha só, está acontecendo muito agora. Irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva que, não raro, corrói as engrenagens do emissor, daquele que emite o ódio. Como alcança também aquele contra quem vai direcionada, caso haja sintonia em faixa de equivalência vibratória. Então, aquele que recebe as vibrações de ódio, se tiver em sintonia, vai se sentir mal, vai fazer mal para ele. O receptor. Mas o emissor é o primeiro a passar a se sentir mal com a emissão do ódio. A gente tem isso numa palestra O Pensamento, já fiz essa palestra aqui também. Ainda no Homem Integral, capítulo 4, para encerrar o livro, o homem em busca do êxito, é o capítulo 4. A insegurança individual, ela gera várias crises gerais. De quê? De desconforto. Você não se sente bem, você não se sente confortável. Insatisfação, instabilidade emocional, crises do ter, do poder, do parecer, das aparências. São propostas falsas, diz a Joana. A formação de uma sociedade sem profundidade, sem estrutura psicológica, nem equilíbrio moral. O ser humano mascara-se com fantasias da aparência e da posse. Não é isso que está acontecendo? Vivemos uma vida falsa que nos prejudica. Quantos estão aí sofrendo por causa da fama?
por causa desses destaques. O cara é famoso, tem muito dinheiro, vai lá, namora ele, faz sexo com ele, tem a filho dele para tirar dinheiro dele. Não é assim? Ele me violentou, porque tem muito dinheiro, é fácil arrancar ali, os advogados estão assim, ó, de bico aberto, para se alimentar. Aqui é o seguinte, uma linha que falta traçar aqui entre o pensamento de Freud e seu discípulo Carl Jung. Esse moço aqui, Freud, ele expulsou de casa o Jung porque o Jung era espiritualista. Expulsou ele de casa. Aí vamos ver o que os dois pensavam. Para o Freud, tudo era causado pela libido no ser humano. Os complexos, os traumas, os desvios de personalidade, etc. Tudo isso aí vem do libido. E existem muitos psicólogos que seguem Freud. A libido é puramente sexual, segundo Freud. O indivíduo é um ser sexual. Exemplos de desvios assumidos publicamente, isso eles assumiram publicamente. Woody Allen, Michael Douglas e Tiger Woods. Todos dois aqui do cinema, né? Diretor, produtor, ator. Woody Allen, Michael Douglas, excelente ator, conhecido, filho do Kirk Douglas. O Tiger Woods, campeão de golfe. Todos eles assumiram um desvio mental sexual, o sexo, um vício terrível. Então, que os seguidores de Freud falaram, está vendo? Tudo é a libido. Mas o Jung, graças a Deus, eu tenho visto aí um crescimento muito grande do número de psicólogos que estão seguindo Jung. Os complexos, os traumas, os desvios de personalidades, eles são reunião de conteúdos que se aglomeram no inconsciente pessoal. Significa o quê? O que é o inconsciente pessoal? Lá dentro, é da alma. Vai o Jung ainda, libido. O que ele falou? Olha, deixa, está escrito isso pelo Jung. Energia psíquica que se manifesta em todos os fenômenos dinâmicos da alma. Só um parêntese, na casa dele havia alguém que era médium de efeitos físicos, do Jung. Ou a mãe, ou ele, não sei. Porque houve um fenômeno interessante. Eles estavam na cozinha, ele e a mãe dele na cozinha, escutou um barulho enorme, um estalo. A mesa da sala de madeira partiu-se ao meio do nada. Efeitos de batidas, né? Tinham na casa, caíam objetos e tudo mais, aconteciam na casa dele, e ele narrou isso em um dos livros. Então acontecia, ele já acreditava na existência do espírito e nas relações, né, espiritual e material. Daí ele tem esse pensamento diferente do professor dele, do mestre dele. Ainda bem. E a Joana de Ângeles tem informação de que ela estudou mais de 50 anos, talvez 70 anos, com ele no plano espiritual. Discípulo de Jung, a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo. Agora, sobre o homossexualismo, rapidamente, a gente vai lembrar aqui que Paulo de Tarso escreveu. Faltam 7 minutos. Ok? Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Os romanos estavam passando por uma fase, digamos assim, babilônica. A cidade babilônica era muito tumultuada, uma imoralidade muito grande, um homossexualismo estava muito em alta lá, e ele escreveu para os seguidores deles lá em Roma.
no capítulo 1. Falou assim, olha, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o mundo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. No livro Ação e Reação, capítulo 15, aqui a gente abriu um parênteses para lembrar uma parte do Evangelho de João, uma frase: todo aquele que comete o mal é escravo do mal, no capítulo 8, versículo 34. Algumas Bíblias usam aqui pecado, comete pecado é escravo do pecado. Está lá escrito, por André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Ação e Reação, capítulo 15. Quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, foi essa a explicação que eu dei para o rapaz que eu disse, pediu para o psicólogo contar para os pais que ele era homossexual. Quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus. Vai mais. Quando a mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre internação em corpo masculino. Ora, o psicólogo terreno, sabendo disso, do que a gente leu ali em Paulo de Tarso e agora André Luiz, ele não tem muito mais base, ele não tem muito mais condições de tratar uma pessoa com esse tipo de problema, não é, se é que é problema, para nós, que nos consideramos normais e consideramos os outros anormais. Sempre assim, nós sempre somos normais, os outros é que são anormais. Né? Então, a gente já tem o nosso pré-julgamento, e a gente não deve ter isso, porque nós não somos juízes de nada, de ninguém, somos juízes de nós mesmos. No Obreiros da Vida Eterna, no André Luiz também, Chico Xavier, capítulo 2, fala nisso aqui, ó, os complexos de inferioridade, recalque, libido, emersões do subconsciente não são adquiridos numa só existência. O subconsciente é repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências. São inúmeras as aquisições mentais e emotivas consequentes após a utilização de vários corpos. A psicose do sexo, tendências inatas à delinquência, desejos extravagantes, excentricidade, são provenientes de várias encarnações. Está aí a psicologia do espiritismo, baseada nisso tudo, nessas informações. São muitas informações. Sonhos. A psicologia terrena usa só o subconsciente, que são os anseios, as frustrações, os desejos. Tá? A psicologia espírita fala que sonho é passado, presente e futuro. O sonho de medo, por exemplo, em Mensageiros, no livro Mensageiro, André Luiz, Chico Xavier, ela vê lá ela está sendo objeto de calúnia, e ela sonha com a avó falando para ela, conversando com ela, e que a avó empurra uma cobra de vidro de cima do móvel e a cobra de vidro cai. E na realidade a avó estava falando com ela que a calúnia teria que ser, e a cobra, quando cai no chão, vira uma flor. E na realidade aquilo ali é a gravação que ficou na mente dela, na memória dela. A avó estava apenas dizendo que ela deveria transformar a calúnia numa flor. Esquecer, tratar aquilo com carinho, com psicologia. O sonho já do Esteves, entre a terra e o céu, esse
um livro famoso também do Chico Xavier, do André Luiz, ele esteve esse sonho que se encontra com o inimigo, depois aparecem dois soldados, um delegado, dois soldados. Na realidade, o delegado era o ministro Clarencio, e um dos soldados era o André Luiz. Quer dizer, a memória, essa memorização dele é isso aí. Se o psicólogo conhece a doutrina, conhece essa obra, conhece os livros, ele vai poder interpretar muito bem os sonhos, né? Além da interpretação junguiana, ele tem a interpretação espírita e os subsídios espirituais para poder conduzir melhor o tratamento da nossa vida, né? E os sonhos, então, na realidade, são os comuns, repercussão, né, das disposições físicas, psicológicas, os reflexivos, exteriorização de impressões mais ativadas no cérebro, os sonhos espíritas, que são, isso tudo é classificação do estudante da mediunidade Martins Peralta. Atividade real e efetiva do espírito durante o sono, sonhos espíritos, quer dizer, é o presente, e durante o sono buscamos companhias e ambientes que nos convêm, conforme nossas sintonias e afinidades. Né? Aqui houve um incidente com Nemésio Nogueira, em que ele agrediu, em espírito, ele agrediu o Nemésio reencarnado, com um tapa, mas o outro sente um mal-estar. Quer dizer, aquele mal-estar que ele sentiu foi uma agressão de um espírito. E houve uma senhora que afastou ele, e o Félix, que era o coordenador do caso, né, do Sexo e Destino, um livro fantástico também, ele foi muito psicólogo, digamos aqui, quando ele tratou o caso do médico desencarnado, do Nemésio e do Moreira, com muita psicologia, a recuperação dele. Moreira era um obsessor do Cláudio. Ele não afastou o obsessor, ele deixou ele ali. Deixou e foi alimentando a obsessão, mas de uma maneira bem conduzida, psicológica. Coisa fabulosa, fantástica. Então a gente vê psicologia em tudo. Ele convenceu a Marita moribunda a perdoar, ela inconscientemente, ele lendo os pensamentos dela, ela conversando com ele mentalmente, convenceu ela a perdoar ao pai consanguíneo que havia desrespeitado ela. Tudo isso. Então é impressionante, né? Aqui a gente vai encerrar da seguinte forma: as regressões que são feitas pelo Ian Stevenson e Raymond Wood nos Estados Unidos, são psicólogos que acreditam na reencarnação, eles fizeram regressões baseadas em reencarnações. Quer dizer, eles venderam muitos livros e trataram de muita gente, recuperaram muita gente com esse argumento da reencarnação e das regressões atuais. E a análise do Domênico, que é do livro Obreiros da Vida Eterna, essa análise aqui. O Domênico era um padre que tinha cometido muitos erros terríveis, e estava reclamando à beira de um precipício, de um abismo, reclamando a condição dele. Cadê os anjos? Cadê Deus? Cadê Jesus para me esperar? O padre, era um padre. E trouxeram a Luciana, uma clarividente, porque existe a vidente e a clarividente. Vidência é uma coisa, clarividência é outra. Clarividência é a vidência com clareza. E a Luciana enxergou todo o passado dele ali, e fez, e no que ela estava enxergando, ele via também as ações dele, rememorando. Então ela fez ele enxergar a si próprio, revelando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Porque ele, conhecendo a verdade dele, ele vai tratar de recuperar aquilo, pagar, consequentemente vai ficar livre disso depois. Então aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? Essa foi a análise também. Então, encerrando, a Joana de Anjos também, o homem integral, ela diz: a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompe as couraças do ego, do primitivismo predominante. Amar torna-se um ato edificante que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem
o exterioriza e dele se nutre. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do amigo, que é um estudo sempre bastante aprofundado, é um pesquisador da doutrina espírita, já sabemos disso, dos papos que a gente bateu presencialmente na casa dele, em outras oportunidades. Então, nosso agradecimento à casa, que você possa estar com a gente aqui em outra oportunidade. Lembrando a vocês, estamos assistindo aí pelas mídias sociais da internet, estamos com todos os cuidados que o decreto municipal nos permite. E quarta-feira que vem aqui, Felipe? É o Marcos Vinícius. É o Marcos Vinícius lá do Amor ao Próximo, né, que estará aqui com a gente às 19h30. Ok? Então a gente agradece a presença de vocês aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo, em especial o Felipe, na manhã de hoje, com mais uma gravação. E vamos passar então para a sala do passo, após a nossa prece aqui de encerramento. Os passistas que tiverem condição, nós temos 4 lugares lá, respeitando o distanciamento. Então nós queremos agradecer a Jesus por essa oportunidade, que Ele possa nos amparar as pessoas que desencarnaram recentemente, especialmente a Laís e o Ricardo, esposo da nossa querida Angélica também. Jesus abençoe a todos que estão passando por essa dificuldade momentânea do planeta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. E que nós possamos realmente, como foi o objeto da palestra também, transformar essa psicologia do medo, da agressão, sobretudo em amor.